Amigos queridos, em torno do Evangelho de Jesus nos reunimos nesta manhã para buscar nesses ensinamentos de vida eterna a lucidez que tanto desejamos, a compreensão das sábias leis de Deus e o exercício incessante de sentimentos nobres nos nossos relacionamentos. É nesse estado de alma, Senhor, confiantes, que nos entregamos docilmente a estes Espíritos magnânimos que em nome de Jesus são conosco, que os seus ensinamentos possam permear os nossos pensamentos e felicitar-nos a cada dia mais. Jesus, amigo, que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre nós nesta hora, envolvendo-nos nas vibrações da alegria e do bom ânimo, da esperança e da paz. E assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos bons Espíritos que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua mão direita, que é exatamente o caridoso verdadeiro não sabe que é caridoso, né? Porque as virtudes, que já são uma tessitura de vários valores, elas se desprendem naturalmente daqueles que a possuem. E então a gente, nesse capítulo, o Evangelho está nos dizendo passo a passo como construir o bem, o que é o ato no bem, a diferença do ato no bem do ato de servir, que é quando nós disponibilizamos sentimentos, e o que é a verdadeira caridade. E dentro da caridade, nós temos várias maneiras de manifestar. As maneiras de manifestar a caridade, ela vai de encontro com as potencialidades divinas que já estão algo desenvolvidas em nós. Então, olha só que interessante. Qual é o talento divino que eu recebi para ser multiplicado? É com este que eu vou praticar o ato de servir e a caridade. Quais são as minhas características pessoais mais expressivas no ponto de vista do sentimento? É com essa característica que eu vou exercitar a caridade. Qual é a minha sensibilidade para as dores do mundo? Então, alguns têm sensibilidade para a criança abandonada, para as pessoas que transitam pelo mundo sem um teto amigo, para os que têm doenças do corpo, outras têm mais sensibilidade para quem tem as doenças do espírito. Outros estamos muito ligados com sensibilidade aos idosos. Enfim, o tipo de penúria que nos chama a atenção é um tropismo nosso para a caridade, porque provavelmente, diz André Luiz, essas situações onde a piedade e a compaixão mais me toca é porque necessariamente eu já experimentei aquela situação, fui socorrida e reencarno com um estado de gratidão tão expressivo sobre aquilo que aconteceu comigo, que eu passo a ser solidária, cooperadora, participante ativa, junto a essas pessoas que mais me tocam os sentimentos. Olha que maravilha, porque isso significa dizer que cada um de nós alcança um determinado grupo de espíritos nesse planeta, alcança com os sentimentos. Então, é muito interessante nós fazermos essa reflexão, né? Na hora de fazer o bem, o que é mais que
que eu gosto, que eu me felicito, claro que isso inclui só pessoas, não são afazeres, né? Em que estado que espíritos eu atraio, inclusive, porque é vetorial. Quais são os espíritos que eu atraio, a tipologia da característica, por que eu os atraio? Porque há componentes em mim, né? Ou de superação, e hoje poder nortear, né? Ou ainda de identificação, e ok, vamos juntos, né? Então, esse trecho de Vicente de Paulo diz assim: se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não nos faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. Mas o Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Disse. Por que deixar de lado esses ensinamentos divinos, se nós já sabemos quais são? Por que tapar o ouvido a essas palavras divinas, o coração a todas essas máximas suaves? E aí diz Vicente de Paulo: eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras, aqui está evangélicas, no sentido de ser leituras do Evangelho. Ele gostaria que se colocasse mais interesse na fé e nessas leituras, mas abandona-se esse livro. Ele está chamando a atenção, abandonamos. Faz-se dele uma palavra oca, palavras vazias ao vento. Carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas máximas ardentes de devotamento de Jesus e meditai-a. Então, por que abandonamos o que já sabemos, mas não toca ainda os nossos sentimentos? Porque ficaram retidos a nível intelectual. Eu sei, ouço falar, sou capaz de falar também, mas não permeia, eu não sinto e não trouxe mudanças. Então, só seria válido se trouxesse mudanças para nós. Ainda dentro desse livro de Emmanuel, comentando as cartas de Paulo, e nós já falamos um pouco das várias formas de caridade, maneiras de se praticar a caridade, com vários sentimentos, inclusive com a palavra, mas hoje eu trouxe novamente a palavra, que é Palavra e Vida, está também publicado no livro Bênção de Paz, capítulo 6. Palavra e Vida, porque o capítulo é da beneficência, esse item que estamos falando do Evangelho. Beneficência para todos os dias, para todos os dias e ao alcance de todos. Doação das boas palavras. Parece simples, né? E é. Então, beneficência para todos os dias, ao alcance de todos. O que é? Doação das boas palavras. Lembrando que as boas palavras não são aqueles adjetivos belíssimos das poesias. As boas palavras são a forma como eu dou significado ao sentimento que eu externo para o outro. Porque nós já sabemos que o nosso pensamento são imagens. E as palavras dão significado a essas imagens, a esses símbolos. Então, a palavra, quando ela é carregada das vibrações do seu conceito, ela atinge muito e é uma forma de caridade, é uma forma de servir, é uma forma de beneficência. E diz ainda Emmanuel: estamos convencidos de que as nossas palavras
em oração, trabalham por nós diante do Criador. Então, todas as vezes que nós emitimos a nossa palavra, maiormente no ato de orar, que nós alcançamos um pouquinho mais de sintonia, talvez, nesse momento nós estamos nos beneficiando com a nossa própria palavra na hora da prece. Então a gente sempre pergunta, a prece que você realiza modifica a sua sintonia? Restabelece o seu equilíbrio? Você se sente amparado quando emite a sua própria prece? Porque às vezes a nossa prece não consegue um alcance e a gente precisa daqueles que orem por nós. Nos acontece muito isso. Naquele momento nós estamos doentes ou sofridos por uma causa que nos acomete e a prece de alguém por nós é uma cura, nos alcança e nos abastece. Então, as nossas palavras em oração trabalham por nós. Aí, vírgula, mas é preciso não olvidar que aquelas outras pronunciadas à frente das criaturas, nas ações diárias, também repercutem. Porque ali nós estamos numa conversa simples, uma conversa amistosa, um momento feliz. Naquele momento há trocas, amigos, profundas de abastecimento. E ninguém está falando coisas. Nós estamos ali no diálogo do dia a dia, sobre a atividade que estamos exercitando. E nesse momento em que nós estamos exercitando uma atividade no bem, nós saímos da nossa sintonia infeliz e paramos com a queixa e passamos então a receber o benefício daquele momento tão feliz e simples. Isso pode acontecer na nossa casa, quando estamos colaborando com o almoço daquele dia, todos na cozinha, cada um fazendo a sua parte, nas tarefas do nosso atividade profissional coletiva, nos nossos grupos de convivência na casa espírita. São momentos de abastecimento profundo que vertem da nossa palavra. Então, as frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida e cujos resultados voltam matematicamente a nós em forma de auxílio ou prejuízo, conforme o bem ou o mal de que nos fazemos portadores, inconscientemente ou não. Então, será que a nossa palavra tem sido um instrumento de socorro, de auxílio, de pacificação, de entusiasmo para alguém, de soerguer o ânimo de alguém, de levar alguém a mudar a sintonia pela frequência vibratória que estamos emitindo? É uma reflexão. O verbo dita modelo a experiência. Um conselho é uma indicação. Quando nós damos um conselho, temos que ter o seguinte cuidado. O que eu estou recomendando eu vivo? Se não, é melhor o silêncio. E dizer eu também não sei como fazer ainda. Porque se nós dermos um conselho do que não temos experiência, aquilo é vazio. Eu estou indicando que aquela pessoa percorra um caminho que eu não percorri, que eu só sei indicar, mas que eu nunca fui lá. Então é importante que da nossa palavra saiam aquilo que nós estamos lutando, porque prontos nunca estaremos, senão a gente seria mudo, né? Mas nós podemos dizer assim, que aquilo que verdadeiramente eu estou lutando para construir, aquilo são vibrações que a palavra carrega. Um discurso é comparável ao motor indutivo. Então, nós podemos acionar com a nossa palavra
conteúdos que estavam ali parados, na estagnação, no ponto morto. E com a palavra, aquilo pode começar a funcionar, um dinamismo interno daquele espírito. Uma página escrita não deixa de ser figurino para criações de ordem moral. Enquanto não nos dispomos a entender o valimento da palavra e a respeitá-la através da disciplina, no uso digno e harmonioso dessa tremenda força da alma, muito pouco aproveitamos da bênção de cada reencarnação. Porque, via de regra, caímos facilmente sob a hipnose da massa de agentes involuídos, aderindo de maneira instintiva aos processos de vampirização em que se comprazem na esfera da animalidade primitivista. Olha que forte a colocação de Emmanuel, porque a palavra revela o nosso pensamento e carreia a nossa emoção, não é isso? E essa palavra, quando ela é uma palavra com baixo aproveitamento, nada útil, ao contrário, uma palavra ferina ou uma palavra preconceituosa, um julgamento, uma crítica, aquilo exala de nós as nossas piores vibrações e nós entramos numa faixa de sintonia de atração aos espíritos muito enfermos, que se comprazem com aquela forma de nós nos manifestarmos e passam a sugar as energias emanadas pela nossa palavra para nesse processo, entre aspas, chamado de vampirização. Reflitamos, pois, na advertência do apóstolo Paulo a Timóteo, com referência ao assunto. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitem, excesso para a subversão dos ouvintes. Então, vamos refletir. Todos os dias da nossa vida, nós deveríamos ter alguns momentos em que estamos apenas conosco mesmo, na nossa intimidade, para pensar na nossa vida, como vamos iniciar o nosso dia, o que temos realmente planejado para nós, não apenas com relação aos afazeres rotineiros que nos são próprios, mas o que estamos desejosos mesmo de naquele dia exercitar com mais profundidade. E os exercícios de moralidade, eles realmente vão nos conduzir a uma situação íntima de nos tornar espíritos melhores. Então, hoje, que o dia se inicia, quanto que nós vamos treinar de caridade? Será que faz parte da nossa ideia de construir o dia em nós hoje, exercermos esse valor, ter um esquecimento real de nós mesmos através da caridade, observar muitas vezes que nós temos uma necessidade íntima, mas que aquela necessidade não é a necessidade do outro, e a gente olhar para aquela situação que às vezes nos entristece e superar e deixar o outro livre para as suas próprias manifestações que às vezes não são a que nos agradam. Então, se não colocarmos isso como um propósito do dia que se inicia, talvez ele encerre sem que nós tenhamos, de verdade, feito de maneira consciente um ato de caridade.
Então isso é muito importante, porque senão nós vamos ficar na filosofia da caridade. Com quem hoje a gente gostaria de praticar com toda a força a caridade? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar fazer, né? E essa resposta deve ser aquela pessoa do qual eu espero X coisa e ela me dá Y. Ou ela não me dá nada. Então, trabalhar nesse sentido vai nos auxiliar a essa construção. Às vezes nós vamos conviver com uma pessoa que fala demais, às vezes vamos estar com uma pessoa que fala de menos. Às vezes vamos estar com alguém que acorda e deita irritado, mal-humorado, né? É para esse que será direcionado toda a nossa caridade, a nossa paciência. E assim sucessivamente. Quem será o alvo hoje do exercício daquilo que temos que praticar conosco mesmo? E seria muito oportuno que essa pessoa, esse espírito, viesse à nossa mente com toda a força, para que nós possamos nos lembrar de exercitar o ato da caridade. E hoje nós trouxemos um texto de Emmanuel intitulado Caridade em Jesus, do livro Confie e Segue. Aí ele diz assim: recorda a caridade, irradiar-se em bênção do excelso amor do Cristo, para que te não faltem compreensão e força no culto edificante à caridade humana. Então, a caridade não é algo, nesse momento evolutivo que nós nos encontramos, não é algo que não necessita de força. Ao contrário, nós precisamos arregimentar toda a força da nossa alma para sermos caridosos. E a nossa fonte sublime de inspiração é, sem sombra de dúvida, Jesus. Por isso que Emmanuel traz esse texto, né, intitulado Caridade em Jesus. E ele diz assim: enjeitado no frio pelas próprias criaturas a quem vinha trazer a luz da redenção, não vacile a acolher-se a manjedoura pobre em extrema renúncia. Então é interessante isso, né? Porque quando Jesus veio estar conosco, ele não impôs nenhuma condição. Como que nós vamos colocar imposições para quem nós julgamos ser inferior a nós mesmos? Como que nós vamos fazer isso? E é isso que a gente faz. Quando a gente olha para alguém que nós julgamos ser inferior a nós, a gente impõe condição. Mas como que a pessoa vai adentrar naquele campo e cumprir aquilo que está sendo imposto, se ele é dotado de uma profunda inferioridade? Então Jesus vem estar conosco sem condição. E a gente tem que estar com o outro sem nenhuma condição, sem pré-condição, sem estabelecer para o outro nada. E isso é um exemplo extraordinário de caridade, porque se Jesus fosse impor para nós alguma condição, ele não viria. Olha, eu vou desde que vocês pontinhos. Quando ele viria? Nunca. Ele não viria.
né? Então, o que a gente diz? Olha, eu fico com você se você, pontinhos, impõe as condições para quem é inferior. Então, isso, sem que a gente perceba, é uma infantilidade da nossa parte. Quando nós vamos receber, por exemplo, um filho que é destrambelhado, porque certamente nós tivemos participação disso no passado, ou porque nós encontramos com essa criatura no mundo espiritual e penalizados aceitamos de recebê-los como filhos, não importa o motivo, mas como que é que a gente faz quando nós estamos no mundo espiritual? Será que a gente impõe condição? Olha, eu vou te receber como filho, espírito destrambelhado, mas eu imponho o quê? Será que é assim? Né? Será que é assim? Lógico que não, né? Será que é assim quando nós vamos construir uma família, quando uma esposa, quando uma pessoa, uma mulher resolve no mundo espiritual que vai se unir a uma pessoa que não tem devidos valores que ela considera adequado, será que ela impõe condições? Não. Ninguém impõe, porque a gente não tem como cumprir. Então, a caridade é isso. Estar com o outro independente de como o outro é, sem impor nada. Essa é a caridade. Porque se eu impuser e o outro cumprir, onde está a caridade? Daí a importância de nós entendermos profundamente isso. E ele continua. Ele está falando de Jesus, né? Então, Jesus, atendendo aos enfermos de todos os matizes, não lhes nega assistência, dando-lhes alegria e equilíbrio, movimento e visão. Isso é muito importante, né? Quando nós estamos diante de alguém que está mais enfermo do que nós, porque enfermos somos todos nós, faz parte da caridade nós assistirmos essa criatura oferecendo alegria e equilíbrio. Assistir alguém que está doente, necessariamente, se quisermos ser caridosos, é incutir, inocular naquele coração alegria e equilíbrio, movimento e visão. 4 coisas. Por quê? Porque o espírito que está doente, sobre algum aspecto, ele está paralisado. Ele paralisou um movimento íntimo. E o que paralisa o nosso movimento íntimo de progresso? O que paralisa o nosso movimento íntimo de progresso a ponto de nos deixar doentes do corpo e da alma? O que paralisa? Uma maneira equivocada de crer em alguma coisa. Toda pessoa que está doente do corpo ou da alma, ela acredita piamente em alguma coisa que é contrário ao bem e à verdade. É uma crença que a destrói. É uma crença que paralisa os seus movimentos de progresso. Então, por exemplo, se eu acreditar no revide, vamos dar um exemplo. Se eu creio, tenho a crença de que o revide compensa e resolve,
e é por isso que eu revido, essa crença, ela paralisa o meu processo evolutivo. Paralisando o meu processo evolutivo, eu adoeço. Porque é a doença e a dor que vai nos mobilizar a andar de novo. Então, olha a importância dessa frase que Emmanuel nos traz a respeito de Jesus. Atendendo aos enfermos de todos os matizes, não lhe negava assistência, nunca. Sempre estava pronto para auxiliar, dando-lhes alegria e equilíbrio, movimento e visão. Visão do quê? Do equívoco. Visão do equívoco. Então, estamos doentes? Se estamos, estamos equivocados. E a gente precisa descobrir correndo qual é a crença que eu alimento dentro de mim que me adoece. Porque sempre é isso. E a caridade é, diante de alguém que está doente, envolvê-lo com alegria, com equilíbrio, clarear a sua visão, assistindo com todo amor. Então, amigos, isso é muito importante para nós, muito. Vamos viver esse dia sem exigências e assistindo todos aqueles que nos cercam, para que a caridade se instale no campo da nossa alma. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, de estarmos nesse momento envolvidos em vibrações de paz e de equilíbrio, em que o Senhor está por nós, a nos envolver, para que possamos nesta existência, Senhor, nos fazermos espíritos melhores, amigos de todos aqueles que nos cercam, fraternos, que possamos, Mestre, nos entregar com alegria e bom ânimo as tarefas que o Senhor nos confiou, junto daqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de luta. Que sejamos nós, Senhor, aqueles servidores dispostos a amparar e socorrer todos aqueles que nos cercam. Estender as mãos aos caídos, fortalecer os fracos, envolver com alegria e bom ânimo todos aqueles que se encontrarem doentes, enfermos. Socorre e ampara, Mestre amado, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, a fim de que nesse momento, Mestre, sejamos espíritos conscientes dos nossos deveres cristãos. Que neste dia glorioso da nossa vida, possamos estar em Seu nome, aprendendo a servir e a amar. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.